Olá, gestores, professores da Rede Municipal de Osasco. É com muito prazer que estamos com vocês aqui novamente para os HTPCs formativos visando as atividades do Novembro Negro. É com grande prazer que nós convidamos a professora Amarilis Costa para estar conversando conosco um pouco sobre o que é a filosofia Ubuntu, uma filosofia africana muito importante para as nossas reflexões nesses tempos atuais, onde todos nós estamos falando tanto sobre empatia, sobre a capacidade de olhar para o outro e olhar para nós mesmos, neste encontro do outro conosco e nós com o outro. Por que a filosofia Ubuntu ela é tão importante para nós? Quem é a professora Amarilis Costa? Ela é advogada, professora, mestra em Ciências Humanas pela USP e ela é autora do livro Estado Antinegro, a Máquina Estatal e suas Múltiplas Ações, um estudo da Lei 7.716. Ela também é presidente da Comissão de Graduação e Pós-Graduação e Pesquisa da OAB São Paulo, pesquisadora do Grupo de Estudos e Pesquisa das Políticas Públicas para a Inclusão Social, GEPS, e a XUSP. Então, ela leciona nas áreas de concentração, de direitos humanos e gestão de política pública. Então, é um prazer recebê-la aqui, né? Dei aqui umas gaguejadas no seu currículo, mas espero que você compreenda. Então, é com muito prazer que nós a recebemos aqui e temos o prazer de tê-la conosco, não só para nos conhecermos e a rede de Osasco te conhecer, mas para a gente discutir sobre um tema e falar sobre ele, um tema tão importante para nós, né? Tão próximo de nós, de toda a população e de todo mundo também. Então, a palavra é com você. Eu queria agradecer, primeiramente, o carinho, a recepção. Não teve nenhuma questão quanto à leitura do currículo, muito pelo contrário, eu me sinto lisonjeada e na próxima eu faço algo mais sintético. Eu queria agradecer à Secretaria de Educação, à Prefeitura de Osasco, parabenizar essa iniciativa que é muito relevante. É muito importante ver que existe um compromisso, um comprometimento, não só do ponto de vista do Poder Executivo, mas também das profissionais que fazem um trabalho tão excepcional quanto o seu. Eu me senti muito acolhida, pude conhecer esse trabalho maravilhoso e eu faço votos que ele permaneça, se expanda para além do Novembro Negro. Pensar as questões raciais é um tema diário, pensar as questões raciais permeia a sala de aula todos os dias, então tomara que esse trabalho se expanda. Enfim, eu queria agradecer a palavra, dizer que eu fiquei muito honrada pela escolha inteligentíssima do tema, que é a filosofia Ubuntu. Nós falamos muito sobre as questões raciais no nosso país, nós falamos muito sobre a formação do Estado brasileiro, pensando não só a colaboração do povo negro, mas também nós falamos muito sobre as questões sociais, as diferenças sociais que impactam as relações raciais. Mas falar de Ubuntu é falar de uma cosmovisão que é muito nossa, falar de Ubuntu é falar das nossas raízes, então é muito bonito. Todas as vezes que me perguntam, Amarilis, o que é Ubuntu? Eu costumo dizer que Ubuntu é uma dinâmica filosófica. Ubuntu é uma noção ética, é uma noção do mínimo ético. A gente sabe que existem as ciências e as filosofias eurocêntricas, mas Ubuntu é também ciência, Ubuntu também é um aspecto filosófico e milenar. O nosso cenário aqui traz um pouco do que a gente acredita de Ubuntu. Eu sou porque nós somos. A filosofia Ubuntu ela vai falar sobre a humanidade como um todo indivisível. É como se cada um de nós, seres humanos, fôssemos células de um mesmo corpo.
Então, a forma com que nós nos tratamos, a forma que nós enxergamos o outro, os direitos e a formação social impacta diretamente na maneira com que esse todo passa a existir, tanto do ponto de vista da justiça social, quanto do ponto de vista da saúde, quanto do ponto de vista das crenças. O Ubuntu é pensar que nós somos uma coletividade e, portanto, essa dinâmica de ética, de lidar com todos nós e com todos pensando um bloco indivisível de humanidade, de valores, de sentimentos, faz com que nós tenhamos mais cuidado com os indivíduos, mais cuidado com aqueles que nos permeiam. Pensar o Ubuntu, portanto, é entender que há milênios os povos africanos, mais especificamente os povos bantus, compreendem, têm uma cosmovisão do mundo onde as nossas ações impactam diretamente nas ações do outro e as nossas escolhas impactam diretamente em como nós, seres humanos, vamos conviver dentro desse ambiente dialógico, dentro do ambiente da sociedade. Pensar o Ubuntu nas escolas, portanto, é fundamental. Formar jovens e crianças e também os adultos com um olhar de humanização, não só dos nossos corpos, mas dos nossos compromissos éticos, é uma forma de manter uma sociedade justa, livre e solidária. O Ubuntu, ele é uma filosofia milenar que nós trouxemos da oralidade, das discussões, das contações de história das nossas ancestrais e que, de algum modo, refletiu sim na formação social também das nossas leis. Como você mencionou, eu sou advogada, nós temos um ganho muito grande e um diploma legal, uma legislação que deve ser firmemente defendida por todas e todos nós, que é a nossa Constituição Federal, a Constituição de 88, que é chamada de Constituição Cidadã, justamente porque ela foi construída através de assembleias constituintes, onde participaram Benedita da Silva, Lélia Gonzalez, o Caó, que inclusive foi o autor da Lei 7.716 de 89, que criminaliza o racismo e é a lei objeto de estudo da minha obra. Enfim, é muito importante pensar que a nossa Constituição Federal, ela nasce sob esses auspícios aí de construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Isso está lá no artigo 3º da nossa Constituição. E essa dinâmica de justiça, solidariedade e liberdade é a filosofia Ubuntu. Pensar o Ubuntu é justamente entender e ensinar para as nossas crianças, para os nossos jovens e para os adultos também, que as nossas ações impactam diretamente no destino das outras pessoas. Pensar o Ubuntu é entender que nós somos um todo indivisível e que a dinâmica da nossa ética, do nosso mínimo ético, impacta diretamente no destino das outras pessoas. Então, o Ubuntu, ele é uma filosofia central para nós pensarmos a ética, não só do ponto de vista dos ensinamentos escolares, mas do ponto de vista dos nossos compromissos de vida. Então, a filosofia africana, a cosmovisão afrocentrada, nos serve para pensar nas nossas relações como profissionais. Então, nesse momento de HTPC, talvez pensar se o ambiente escolar, se a gestão escolar é uma gestão Ubuntu. Se nós, professores, lidamos com o outro colega, lidamos com o outro profissional, como se parte de um todo nós fôssemos. Se a nossa construção pedagógica é uma construção que visa um todo indivisível. O Ubuntu, ele vai contrastar diretamente essa ideia do individualismo, essa ideia da meritocracia, de que se eu tenho, eu mereci mais que o outro. Não, dentro da filosofia Ubuntu, nós somos um todo. Então, a minha conquista também deve ser partilhada com os meus pares, mas o meu sofrimento também é compromisso dos meus pares, e o sofrimento dos meus pares também impacta diretamente na minha vida. Criar um ambiente escolar onde as crianças pensem que o sofrimento do outro impacta diretamente em relação à própria conduta é muito importante, porque nós criamos espaços com menos tolerância à violência ou com tolerância zero às violências, com tolerância zero ao bullying. Nós criamos indivíduos que têm uma visão mais focada na austeridade,
focada na honestidade, na manutenção dos compromissos éticos e assim sucessivamente até chegarmos aos adultos, até chegarmos aos profissionais. Pensar uma gestão pública que seja Ubuntu é muito importante. Nós vivemos um momento tenebroso na sociedade, um momento de pandemia. E a pandemia nos mostrou que nós somos um todo indivisível, não é mesmo? A pandemia nos mostrou que as ações do outro, o eventual descuido do outro para com a sua saúde pode impactar diretamente na minha existência, ainda que eu esteja individualmente tomando os cuidados. A pandemia nos fez rememorar a filosofia Ubuntu. O que o outro faz impacta diretamente a minha vida. E eu também tenho profunda responsabilidade sobre o destino do meu par. Então, do ponto de vista dialógico e do ponto de vista de pensar a aplicação de Ubuntu dentro da sala de aula, é muito importante olhar para as pequenas ações do dia a dia. Se eu pudesse dar uma dica nesse momento de HTPC, nesse momento de pensar formas práticas de ensinar o Ubuntu na sala de aula, eu olharia para as ações coletivas, mas também para as ações individuais. Então, nas matérias de educação física, por exemplo, do esporte, o Ubuntu é uma ciência prática. Então, como o time constrói as suas estratégias? Como é melhor ganhar? Como um time ou através do aspecto ali do desenvolvimento individual de um dos atletas? Ou um atleta talentoso serve para que o time todo ganhe? A divisão do conhecimento, o aprimoramento das técnicas, enfim, dentro das dinâmicas da educação física, por exemplo, a gente pode pensar especificamente na aplicação de Ubuntu, que é uma cosmovisão africana, que é uma discussão afrocentrada, que é uma dinâmica relacionada ao conhecimento da população negra. E é muito importante que os profissionais, que as professoras e os professores façam, então, o ensino das africanidades na sala de aula, trazendo especificamente o nome e sobrenome que a ciência tem. Então, é muito importante, por exemplo, que nessa atividade de educação física se diga que essa filosofia, que essa dinâmica ética tem a ver com o Ubuntu. E que o Ubuntu é um conhecimento do povo negro. É uma forma de construir, então, africanidades para além das matérias de literatura, história, geografia. É importante pensar que o Ubuntu dignifica as ações dos indivíduos e que pensar o Ubuntu em todo o cronograma, em toda a sorte das matérias que são abordadas é muito importante. A gente pode pensar o Ubuntu nas artes, a gente pode pensar que, por exemplo, as manifestações artísticas coletivas são Ubuntu. Então, uma coreografia de dança, onde todos colaboram para a performance, ou a construção de uma pintura que é feita coletivamente pelas crianças e pelos jovens, o jogral, o slam, o rap, há uma colaboração, há uma construção coletiva daquela manifestação artística. Isso é Ubuntu. A gente pode pensar Ubuntu também na ciência. Quantos conhecimentos, quantos conceitos são necessários para a construção de um avanço tecnológico, um avanço científico. Volto ao assunto da pandemia. Então, para a construção de uma vacina que nos protege da Covid-19, foi necessária a colaboração de diversos indivíduos, de diversos profissionais. Aqueles que olharam especificamente para a cepa da Covid, aqueles que olharam para os reagentes, aqueles que construíram os vasilhames, aqueles que estruturaram toda a forma ali de estrutura de fabricação, as pessoas que pensam a logística, o combate à pandemia, a manutenção da vida é o Ubuntu. Então, desde aquela pessoa que eventualmente faz o cultivo de uma planta, que é a base de um remédio, até aquela que dirige o caminhão para deixar ali as vacinas, as ampolas com as vacinas na UBS, nós temos o Ubuntu. Se uma dessas pessoas não estivesse nessa cadeia de produção, talvez nós duas não estivéssemos aqui conversando. Com certeza. Então, o Ubuntu é isso. O Ubuntu é nós olharmos uma para outra e nos reconhecermos, nos respeitarmos, inclusive nas nossas diferenças. O fato de nós sermos um todo indivisível não significa que você não tenha as suas questões, que eu não tenha as minhas, mas significa dizer que nós juntas temos que construir uma forma dialógica de vida, uma forma de vivermos nos respeitando e uma forma de dignificar os espaços, de dignificar o ambiente, de dignificar
explicar os motivos pelos quais nós decidimos viver em sociedade, sermos indivíduos civilizados. Então, o Ubuntu passa por todas as coisas e por cada uma delas. O Ubuntu fala sobre as individualidades, mas também fala sobre a coletividade. O Ubuntu vai falar sobre a dignidade, vai falar sobre a lisura, sobre a ética, sobre a vontade de fazer a coisa certa, porque ao transgredirmos a lei ou ao causarmos o mal a alguém, nós estamos também causando mal a nós mesmos. Então, eu sou muito apaixonada pela cosmovisão africana e eu sempre fico muito feliz com essa oportunidade de falar dessas questões onde quer que seja. Mas hoje eu fico especialmente emocionada em trazer essa dinâmica e esse diálogo para a Secretaria de Educação, porque eu acho que a filosofia Ubuntu efetivamente pode modificar o futuro das nossas crianças. Eu acho que num espaço de educação infantil, num espaço de creche, onde desde a tenra idade as crianças entendem que todas e cada uma delas devem cuidar umas das outras, todas e cada uma delas devem partilhar a refeição, todas e cada uma delas devem incluir os colegas nas brincadeiras, a gente cria uma sociedade que num salto de 10, 20 ou 30 anos vai ter menos problemas em relação aí à solidariedade, em relação ao altruísmo, em relação às dinâmicas sociais. Eu acho que o Ubuntu precisa ser dialogado no âmbito do legislativo, no âmbito do executivo, no âmbito do judiciário. Grande parte dos problemas jurídicos que nós temos talvez seriam resolvidos se a filosofia Ubuntu fosse previamente inserida na nossa sociedade. Se as pessoas partissem da premissa de que as suas ações impactam o outro e assim sucessivamente. Então, eu acho que o Ubuntu é uma forma de olhar a vida, é um aspecto ético, é uma dinâmica da filosofia, é ciência que precisa não só ser dialogada, ser ensinada, mas também precisa ser aplicada desde os bancos escolares até a atuação dos profissionais em sociedade. É mais ou menos isso. Nossa, quem diria, né, que uma palavra tão pequena traga, né, no seu bojo essa força, essa presença, e essa força e essa presença tão necessária para nós, né, principalmente não só neste momento que nós estamos vivendo, mas como prática mesmo, né, como prática dialógica do nosso trabalho enquanto educadores, enquanto pensadores da educação, enquanto promotores mesmo de acolhimentos, de afetos e também de uma política pública, né, que traga toda essa representatividade para dentro das salas de aula, né, que, como você disse, a questão racial, étnico-racial, ela está presente dentro do currículo. Hoje, dentro da BNCC, ela está presente. Exatamente. Ela está presente na educação infantil, quando nós falamos dos campos de experiência, não é? Ela está presente e ela está ali demarcada. Nós temos que trabalhar com isso. Quando nós dissemos, temos que trabalhar isso todos os dias, no decorrer do ano letivo, todos os dias dentro da sala de aula e fora dela também, não é? Porque a escola não é feita só do momento da aprendizagem dos alunos, Exato. mas é desse contato com as famílias, estar inserido num determinado local escolar. Da comunidade escolar. Então, trazer essa reflexão para nós, ela é muito importante, né? Então, como envolver as crianças, professores, a comunidade escolar dentro dessa filosofia? Talvez seja o nosso maior desafio, compreendê-la para que nós possamos, através dessa compreensão e reflexão, começar a construir esse jeito tão desejado, né? Porque uma coisa é eu ter um aluno idealizado, né? Mas para eu conseguir esta idealização, eu tenho que partir da realidade, de quem é este meu aluno,
e aonde eu quero chegar. Eu acho que o Ubuntu, ele traz esse lugar. Aonde eu quero chegar? Eu posso chegar aqui. Eu posso dizer para esse meu aluno que tudo isso vai fazer parte da sua vida, né? Tudo isso faz parte não só da vida dele, mas da nossa vida também. E eu gostei muito, Amarilis, porque você traz exemplos práticos para que os nossos professores e gestores também, enfim, todos nós consigamos entender aonde que ele está, né? Sim. Olha, ele está em tudo. Então, como é que eu faço isso? Então, você traz exemplos práticos para isso que são muito importantes. Existe um fenômeno que é muito sério em relação à construção da nossa formação social, que é o apagamento da cientificidade e dos conhecimentos da população negra do Brasil. Então, muitas vezes, nós falamos de conhecimentos, de pessoas, de invenções que são de pessoas negras, mas nós não damos a cientificidade, nós não denotamos a autoria dessas construções. E o Ubuntu é exatamente isso. Quando a gente fala de uma Constituição cidadã, quando a gente fala de uma dinâmica social de solidariedade que está no nosso texto legislativo, que está na nossa atuação, que está nas dinâmicas da pedagogia, a gente está falando especificamente da influência da cosmovisão do povo negro na nossa sociedade. Então, o Ubuntu é algo que existe e permeia as nossas ações, permeia as ideias que são postas, mas que infelizmente nem sempre é colocado em termos dessa palavra tão pequenininha e tão expressiva e tão forte que é Ubuntu. A gente precisa falar de Ubuntu, a gente precisa falar dos povos banto, a gente precisa falar que Nelson Mandela, ele liberta toda uma nação e modifica inclusive a forma que as pessoas pensavam o certo e o errado a partir da aplicação de Ubuntu. A África do Sul é um território que em 1994 efetivamente ali bota fim ao apartheid. Nós sabemos que Nelson Mandela passou mais de 27 anos encarcerado e a filosofia Ubuntu é que estava ali em dinâmica de discussão naquele momento. O apartheid é tudo que personifica a contrariedade ao Ubuntu. Então, a separação dos indivíduos, as dinâmicas de exclusão, a violência, a construção de ideias e ideais onde alguns indivíduos devem ser sacrificados em detrimento de outros. Tudo isso é contra a filosofia Ubuntu, é contra essa dinâmica que tem a ver com ética, tem a ver com um comportamento filosófico. Ubuntu, então, contradiz toda essa dinâmica social que estava posta e através da aplicação desses princípios éticos foi possível então remodelar um pacto civilizatório na África do Sul. E tomara que aqui no Brasil a gente também consiga remodelar os pactos civilizatórios que ainda vigem em relação à opressão das pessoas mais vulneráveis, em relação à não construção de dinâmicas de solidariedade aos povos que também vivem a vulnerabilidade, que vivem a baixa renda, que vivem a exclusão digital. Enfim, o Ubuntu é importante porque o Ubuntu muda a forma de viver. O Ubuntu muda a forma de olhar para a sociedade, também a forma que a sociedade olha para todos e cada um de nós. O Ubuntu impacta todas e cada uma das discussões que são relevantes atualmente no nosso tecido social. O Ubuntu vai falar diretamente, por exemplo, com debates sérios e polêmicos como a população carcerária. Então, quando a gente pensa que as ações do outro também me envolvem, as minhas ações envolvem o outro, a gente está falando de ressocialização. A gente está falando de como a gente reinsere pessoas que transgrediram as regras na sociedade. E quais são as minhas responsabilidades também em relação a esse compromisso ético que deve alcançar o outro. Quando a gente fala de Ubuntu, do ponto de vista da aplicação da lei, nós estamos também falando sobre as políticas de austeridade, sobre o combate à corrupção, sobre o compromisso que, por exemplo, um gestor público tem com o que é do outro, com o compromisso que nós temos ao gerir recursos públicos e orçamento em relação ao impacto direto nas vidas que vão estar ali na ponta da política pública, recebendo aquela dinâmica, recebendo aquele serviço, recebendo aquela estrutura da atuação dos serviços públicos. Quando a gente fala de Ubuntu na sala de aula, nós estamos falando sobre a forma
em que todos e cada um dos estudantes são tratados desde a maneira que ingressam no portão da escola. A cosmovisão africana também vai falar que é necessário uma aldeia inteira para criar uma criança. É verdade. E será que nós estamos sendo essa aldeia para cada um dos estudantes da sala de aula? Ubuntu é pensar em cada estudante como um projeto de vida que também é nosso, como uma dinâmica de compromisso estrutural de cada um de nós. Então, sejamos essa aldeia, pratiquemos o Ubuntu, olhemos para todos e cada um dos estudantes como um compromisso ético de cada um de nós, profissionais, pais, mães, comunidade escolar, e olhemos também para nós, profissionais, com o compromisso de Ubuntu. Então, como eu posso ajudar o meu colega de trabalho, como eu posso ser ajudado, como nós podemos, em equipe, mudar eventualmente aquela realidade social de um território que é difícil, de uma escola que está alocada num lugar onde existem poucos recursos, onde existe pouca esperança, onde as pessoas estão fustigadas, machucadas, onde as pessoas precisam se reerguer. Vamos tentar praticar o Ubuntu nas nossas casas, mesmo chegando cansados do trabalho, rodeados de problemas também, rodeados de questões pessoais, com as nossas questões de saúde mental que também nos afetam. Vamos praticar o Ubuntu, vamos nos olhar como indivíduos, como seres humanos e como um todo indivisível. Então, a sua felicidade chega até mim, os seus problemas me afetam e juntas nós podemos resolver todas as coisas. Seria mais ou menos isso. É muito bonito. A Lei 10.639 é Ubuntu, né? E não só Ubuntu, mas ela também nos possibilita o reconhecimento da luta daqueles que vieram antes de nós, para que nós pudéssemos estar aqui discutindo essas questões, não é? E preocupados, e não só preocupados, mas no sentido de estarmos nos preparando, atentas, para que nós todos pudéssemos realmente construir este mundo solidário, esse mundo que nós acreditamos, né? Porque quando todos nós nos propusemos a exercer este papel, né? Sem saber, nós estávamos fazendo Ubuntu. Então, que o Ubuntu seja presente nas nossas vidas. Nós agradecemos, nós da Secretaria de Educação, agradecemos você, Amarilis, por estar aqui conosco, também trazendo esse conhecimento e nos ajudando, né, a colocá-lo não só na nossa vida profissional, mas na nossa vida diária, né, na nossa vida coletiva, na nossa vida pessoal, né, nas nossas singularidades, para que nós consigamos, então, através de nós, encontrarmos o outro e vice-versa. Então, eu queria te agradecer muito, espero encontrar novamente com você, brevemente, nós estaremos juntas e vamos construir essa filosofia tão bonita, que é também um tema do Novembro Negro deste ano. Que não seja só um tema, mas que seja uma ação, que seja um caminho que nós consigamos começar a percorrer e construir coisas muito bonitas nesse caminho, nesse sentido. Muito obrigada, viu? Gratidão. Eu que agradeço, a honra é toda minha. Gostaria de agradecer o espaço cedido por todas as profissionais que estão aqui fazendo com que isso aconteça, né? Atrás das câmeras existem profissionais da comunicação, aqui à frente existe também uma profissional muito comprometida com as horas de gravação, com a construção aqui desse nosso momento de HTPC, e queria agradecer a você, professora, professor, aos colegas que me ouvem, que dão esse espaço de escuta, porque para além do lugar de fala também é preciso agradecer o espaço de escuta ativa que cada uma das pessoas tem feito aí. Para mim é uma honra, a gente pode voltar e falar de várias coisas, a gente pode falar sobre legislação antirracismo e educação, a gente pode falar sobre quais são as ferramentas, né, para fazer com que o Ubuntu realmente se transforme em realidade na sala de aula. A gente tem muitas coisas para falar, mas eu acho que para encerrar eu queria agradecer, desejar Ubuntu para quem me ouve, para quem me assiste e nos inspirando nessa filosofia, nos inspirando nesses padrões éticos, eu acredito que nós faremos Palmares de novo.
Ah, com certeza. Zumbi vive. Vive em nós. Em nós. É isso.